Boa noite a todos. Somos a Igreja C de Vila dos Cabanos e a gente continua nesse modelo online porque iniciamos alguns projetos aqui de treinamento na igreja que coincidem com o horário do culto. Então, a gente agradece a participação de todos, pedimos que compartilhe esse vídeo para que a palavra do Senhor alcance o maior número de pessoas possíveis. Todos estão sedentos pela palavra. E também, se não é ainda membro do nosso canal, não é inscrito, inscreva. É muito simples e não custa nada. Além disso, você vai contribuir para que esse projeto ele continue forte, vivo e que a palavra do Senhor vai chegar em vários lugares. Gostaria de começar com uma oração, pedindo a Deus que nos abençoe. A mim, que sou um instrumento, hoje de transmissão da palavra do Senhor, e a você que vai estar ouvindo essa mensagem em qualquer tempo, para que ela alcance seu coração. Amado Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua presença conosco. Permita que a tua palavra, Senhor Deus, seja anunciada e que ela alcance os corações. Que as pessoas que ouvirão essa mensagem possam ser alcançadas pela tua misericórdia e pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, eu gosto muito de refletir sobre a humanidade, sobre a perspectiva da humanidade. A nossa humanidade, ela é limitante e limitadora. E a gente vai descobrir isso porque quando a gente refletir sobre a vida de alguns personagens bíblicos, muito importantes para nós no passado, e a gente vai descobrir como essa nossa humanidade ela é limitante e limitadora, certo? É interessante a gente pensar em como as pessoas das mais variadas culturas espalhadas pelo mundo se comportam. Então elas aprendem a enxergar o mundo de acordo com a sua cultura, a língua que falam, as leis que obedecem, as práticas que elas têm, a comida que elas comem, as roupas que elas vestem. Então, todos esses elementos compõem a cultura e eles são muito fortes e influenciam no comportamento e na forma como as pessoas veem o mundo. Então, e Deus, ele conhece a nossa humanidade, ele sabe que essa humanidade, ela limita as pessoas. Vamos dar uma viajada pela palavra de Deus, para a gente poder entender o quanto isso é importante e o quanto é importante também que a gente entregue a nossa vida na mão do Senhor, para que Ele, que não tem limitações, não tem uma humanidade que o limite como nós temos, possa tomar conta. Então a gente vai ver que grandes nomes da nossa história bíblica manifestaram essa limitação. Vamos começar fazendo uma leitura no livro de Gênesis, no capítulo 18. Vai ficar como leitura base para nós. Gênesis 18. Se você quiser acompanhar, do versículo 9 até o versículo 15. Diz assim: Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil?
daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Sara, como nós, era humana. Então Abraão e Sara são os grandes patriarcas, né? Que a parte deles, Isaac, Jacó, o povo de Israel surgiu, cresceu, e a gente pode dizer que a palavra chegou até nós. Mas ela era humana. Então, quando ela foi confrontada com essa humanidade, mesmo sabendo que ali, quando a gente lê a passagem, a gente vai ver que o anjo do Senhor, está escrito em letras maiúsculas. Então acredita-se que naquele momento ele era o próprio Jesus Cristo que estava ali. Então, Abraão sabia que era um emissário de Deus. Mas mesmo assim, ela, limitada pela sua humanidade, porque sabia que já era velha, que já não poderia mais conceber, não ovulava mais. Seu período menstrual havia terminado. Ela não ovulava mais. E Abraão já velho, quase 100 anos. Ela foi limitada pela sua humanidade e fez um julgamento em cima disso. E aí o Senhor disse, para o Senhor não há limite. Eu voltarei daqui a um ano e Sara vai conceber. Pois bem, Adão foi o primeiro homem. A gente vê na palavra, na escritura, que Adão, ele tinha um contato diário com o Senhor. Todos os dias, no fim da tarde, o Senhor visitava o jardim do Éden, paraíso lá, e conversava com Adão. Todos os dias, ele tinha um contato direto. Mas mesmo assim, ele vacilou na sua humanidade limitadora. Vamos fazer uma leitura breve aqui, ainda no livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, dos versículos de 8 a 12. Acompanhem conosco. Se quiser, você pode marcar para depois fazer uma leitura aí. Diz assim, Gênesis, capítulo 3, versículo de 8 a 12. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus e o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Além de desobedecer a uma orientação expressa do Senhor para que não comesse da árvore no meio do jardim, podia comer de qualquer uma árvore, o tanto que quisesse, mas daquela não. Ele ainda culpou a esposa, culpou a mulher. Certo? Nós temos essa tendência, quando a coisa aperta, a gente tem a tendência de procurar um culpado, mesmo que a culpa seja nossa. Adão poderia ter dito, não, Senhor, eu pequei, eu errei e comi da árvore, mas ele apontou para sua esposa, certo? A perspectiva divina é interessante. Veja só aqui, no versículo 15 do mesmo capítulo de Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus sabia que quem tinha tentado a mulher era a serpente, o inimigo das nossas almas, o inimigo da criação, na forma de serpente, tentou a mulher. Então, a perspectiva divina é a continuidade. Enquanto a nossa limita, a gente costuma dizer que a gente não consegue enxergar um palmo diante do nariz. Né? E isso é verdade. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto, daqui a 10 minutos. Muito menos daqui a um dia, daqui uma semana, um mês, um ano.
mas Deus ele sabe o que vai acontecer para a eternidade. Então a perspectiva dele é eterna, é a continuidade. O homem errou, a mulher errou, mas Deus ele olha para a eternidade, ele olha para sempre, certo? E tem mais uma outra passagem que eu gostaria muito de ler com vocês, que fica no livro de Colossenses, capítulo 2, versículos de 13 a 15. Colossenses, capítulo 2, versículos de 13 a 15. Olha só o que diz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. Jesus Cristo, ele faz parte dessa perspectiva divina de continuidade. Jesus Cristo é a nova aliança de Deus com os homens. Adão cometeu um erro há milhares de anos atrás. Há muita controvérsia com relação a essa questão de tempo, né? De tempo bíblico. Muita controvérsia. Mas Adão errou há milhares de anos atrás. E Jesus Cristo veio há 2000 anos, 2000 e poucos anos atrás, e resolveu essa situação. Se colocou à nossa disposição como uma perspectiva divina, que não tem limitação, para nos dizer que o pecado que entrou através de um homem, né, Adão, foi resolvido, pago através de um outro homem, Deus, Jesus Cristo. Pois bem, Sara, voltando naquela leitura inicial que nós fizemos, ela vem a ser a mãe da nação de Israel, uma mulher tão bela que mesmo na velhice ela despertava o interesse de reis. A gente pode ver isso durante a leitura. Em duas ocasiões, Abraão vacilou, a gente podia citar isso aqui também, e ao invés de dizer que Sara era sua mulher, ele disse que ela era sua irmã. E pelo menos dois reis levaram ela. Não chegaram a abusar dela, mas levaram ela para o seu harém. E por isso Deus se irou bastante. É uma outra história. Tá certo? Limitada pela sua humildade, ela riu quando o anjo do Senhor disse que ela teria um filho, mesmo sendo já idosa. Tá certo? Eu queria ler com vocês uma outra passagem do livro de Gênesis, lá no capítulo 21 de Gênesis. Vamos fazer uma leitura lá que é interessante para a gente poder complementar esse entendimento. No capítulo 21 de Gênesis, a partir do versículo 1 ao 3, diz assim: Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Falamos há pouco que Deus ele olha para a eternidade. Então, cada promessa que Deus faz, como essa promessa que ele fez a Sara, que parecia impossível. Imagine hoje uma mulher de 90 anos, que era o caso de Sara, hoje uma mulher de 90 anos concebendo, não é? Então é muito estranho para nós, porque a partir da menopausa a mulher não ovula mais. E Sara já tinha 90 anos. Mas Deus ele cumpriu a sua promessa. E o mais importante de tudo, essa promessa do Senhor fez de Abraão, de Isaque e de Jacó a nação de Israel. Um outro patriarca, homem de Deus, preparado, separado, capacitado para liderar o povo de Deus da servidão do Egito, vacilou mais de uma vez na sua humanidade limitadora.
gente está falando de Moisés. Todo mundo conhece a história de Moisés, né? Moisés nasceu na época que está sendo, o faraó estava perseguindo, mandando a parteira matar os hebreus que nasciam de sexo masculino. Moisés foi colocado dentro de um cesto, a filha de faraó recolheu, ele foi criado como filho de faraó. Aos 40 anos teve um problema, matou um egípcio, fugiu e foi para o deserto tomar conta das ovelhas de quem seria seu futuro sogro, Jetro. Nesse período de deserto, de fuga, Moisés estava sendo preparado para ser aquele homem que iria conduzir o povo de Israel, libertado do Egito até na terra prometida. Tá? Então, olha só, a gente pode encontrar aqui no livro de Êxodo, capítulo 7, Êxodo capítulo 7, vamos lá, Êxodo capítulo 7, versículos, Êxodo capítulo 3, desculpem, tá? Êxodo 3, de 7 a 11, diz assim: E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem, agora pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Nós sabemos que quem faria a obra inteira não seria Moisés. Moisés tinha presenciado Deus na sarça ardente. Falou diretamente com ele. Lógico que depois desses momentos aqui a gente vai ver um Moisés bem diferente, né? Mas ele, na sua humanidade, ele vacilou. Como assim? Eu matei uma pessoa lá no Egito, fugi de lá. Como é que eu vou me apresentar para Faraó agora e dizer que vou vir para libertar, para retirar o povo de lá? Quem sou eu? Moisés, inclusive, tinha problemas com a fala. Acredita-se que Moisés era gago, acredita-se. Mas ele tinha problemas com a fala. A gente vê isso durante a leitura, né? No versículo 12, Deus diz assim: eu serei contigo. Então, veja só, cada vez que há um vacilo da parte de uma dessas pessoas aqui, eu estou trazendo pessoas importantes por o conhecimento da palavra, grandes patriarcas e matriarcas, como é o caso de Sara. Mas cada vez que uma dessas pessoas vacila, Deus está do lado, mostrando para eles que não tem limitações como nós temos. Moisés era um homem, apesar de ter cumprido uma tarefa muito importante, Moisés era um homem. Veja o que Deus diz para Moisés nesse mesmo capítulo de Gênesis 3, que a gente leu agora há pouco, versículos 14 e 15. Eu sou o que sou. Sabe, muitos de nós, inclusive aconteceu comigo isso, me questionava sobre as decisões, né, os projetos de Deus para o mundo. A gente vê o mundo, eu já vi inclusive um outro dia uma pessoa conversando comigo, mas e as guerras, a fome, a miséria? Né? Deus tem um projeto, e certamente no projeto de Deus isso não estava. O homem escolheu esse caminho porque ele tem um livre-arbítrio. Lembra o que aconteceu com Adão há pouco? Deus disse: não coma da fruta, ele comeu. É um livre-arbítrio, Deus deu para ele, assim como deu para nós. Então a decisão de o que fazer com a nossa vida, ela é nossa. Ela é nossa. Agora Deus é tão maravilhoso, né? Sua visão, sua perspectiva é tão ilimitada, que ele, apesar de tudo que aconteceu, ele mandou Jesus Cristo.
para ser o nosso Salvador. E é esse Jesus que a gente está anunciando. A perspectiva do Senhor, ela é universal, ela não é limitada como a nossa. Queria abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte, que às vezes a gente ora pedindo ao Senhor alguma coisa. E como nós somos limitados pela nossa humanidade, nós temos a questão da urgência. A gente quer que aconteça agora. Só que eu aprendi algo importante ao longo desses anos, que é o seguinte: eu não estou só aqui, não sou uma ilha, eu vivo no meio das pessoas. E essas pessoas, mesmo que essas pessoas estejam hoje no pecado, e o pecado afasta as pessoas de Deus, Ele as ama. Então, quando a gente pede alguma coisa para o Senhor, esse pedido, ele tem consequência nas pessoas que estão ao nosso redor e talvez na vida de pessoas que a gente nem conheça. Então, quando isso tem que ser arranjado, arrumado de tal forma que todo mundo seja atendido. Percebeu? Então, eu tenho aprendido que é preciso esperar, ter paciência e confiança. E às vezes a resposta de Deus, ela sempre vem, mas ela pode vir de uma forma que a gente não espera, uma forma diferente daquela forma que a gente esperava. Pois bem, Moisés, ele teve um debate com o Senhor, né? Resistindo àquela orientação de ir até o Egito, até Faraó, e libertar o povo do jugo da servidão. Quando ele cedeu, ele foi capacitado para a obra. Pelo que a gente percebe, aquela limitação que ele tinha, aquele problema de fala, continuou. Mas Deus colocou o irmão dele do lado, para que juntos fossem até lá. Os capacitou. E nós sabemos que, né, há uma passagem que muita gente conhece, quando a gente assiste um filme, Os 10 Mandamentos, é um momento que se mais assim, né, quando Moisés divide as águas do Mar Vermelho. Lógico que nós sabemos que quem dividiu aquilo foi o Senhor, mas Moisés é um homem de fé naquele momento ali, né, um homem já transformado. Um outro homem que tem uma importância muito grande para a história da palavra, Davi. Davi é um pequenininho, pastor de ovelhas, o mais novo dos irmãos, vai levar comida para os irmãos que estavam na guerra, e lá Golias estava ameaçando, xingando, né, o povo de Deus lá. E Davi se ofereceu para combater, para lutar com o gigante. Era como se fosse assim, um homem de 3 metros e um homem de 1,5 metro. É o dobro do tamanho, né? E aí todo mundo duvidou. O rei Saul chegou até a dar a armadura dele para que Davi pudesse usar, mas ele não conseguia nem carregar a armadura. Saul era um homem bem, bem grande. Então ele foi sem armadura nenhuma e com uma funda. Funda é algo parecido com uma baladeira que a gente chama, né? O estilingue. E só com isso ele venceu o gigante. Certo? Então Davi, a Bíblia cita ele como um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, em 2 Samuel, se você quiser acompanhar comigo aí, 2 Samuel, vamos lá, capítulo 11, versículos de 1 a 5. Diz assim: aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com eles os seus servos e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que
que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi que estava grávida. Vocês perceberam? O rei de Israel, ao invés de estar com os seus na campanha lá, na guerra, estava em casa. E viu a mulher, a mulher desejou, mesmo ela sendo uma mulher casada, trouxe ela para sua casa e ela concebeu dele. O restante da história é o seguinte, que para poder ficar com ela, ele mandou chamar o marido, né, no mesmo momento, para que ele ficasse com a mulher, se deitasse com ela e pudesse parecer que o filho seria dele. Mas ele se recusou a ir. Ele disse, não, eu não vou para minha casa, eu não posso ficar na minha casa se meus companheiros estão na batalha, no combate. E aí, quando ele voltou, Davi mandou por ele mesmo uma ordem para que o general o colocasse na frente de batalha mais acirrada. Foi colocado e morreu. E Davi ficou com Batseba. Há uma história muito interessante que conta que o filho deles dois nasceu, mas morreu. Certo? Davi sofreu muito durante um período até que a criança morresse. Mas a perspectiva divina ela é diferente. Salomão, o rei mais sábio, mais rico que o mundo já conheceu, é filho de Davi com Batseba. Davi se arrependeu, se jogou aos pés do Senhor, reconheceu o seu erro e a partir daí o Senhor, com a sua perspectiva não condicionada como a nossa perspectiva humana, uma perspectiva de continuidade, deu para Davi e Batseba a Salomão. Um outro personagem muito interessante da história é Jonas. Muita gente diz que é só um conto. Jonas recebeu do Senhor a ordem para ir até Nínive e pregar para a cidade de Nínive, certo? E fugiu, se recusou aí. Então, por que Jonas se recusou? Ele olhava para Nínive, que era a capital do império persa, inimigo de Israel, né? Então, inclusive esse povo invadiu Israel entre 736 e 716 a.C. E lá a crueldade, né, deles ficou bem clara. Ele chegava a fazer empalamento. Sabe o que é empalamento? É cravar uma pessoa numa estaca, ela viva. Então havia muita inimizade e ódio entre Israel e Nínive, os assírios. Falei persa, mas na verdade são os assírios, certo? E Jonas sabia que Deus era um Deus perdoador, que ele ia findar perdoando. Então por isso ele não queria ir. Essa era a perspectiva dele. Mas quando a gente faz a leitura disso, de todo o capítulo de Jonas, vai ver que a perspectiva de Deus era linda, era maravilhosa. Por quê? Jonas fugiu, aí tem o episódio do peixe, o grande peixe que o engoliu. Ele passou 3 dias lá, sendo curado. Muito interessante essa questão dos 3 dias. Muito interessante, né? A gente vê 3 dias na vida de Paulo, né? Quando Saulo se transformou em Paulo. A gente vê 3 dias de Jesus Cristo, depois de morto. A gente vê 3 dias agora em Jonas, dentro da barriga do grande peixe, sendo curado, sendo tratado. O peixe libera Jonas na praia, ele vai a Nínive, faz aquilo que o Senhor tinha mandado ele fazer, e a cidade inteira, do rei até a última pessoa,
se arrepende e o Senhor não destrói a cidade. Eu queria dizer aqui para vocês o seguinte: qual é o grande objetivo da mensagem da palavra? É a salvação das almas, né? Uma alma tem tanto valor, que é um versículo que diz assim, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, quando Deus olhava por ninivitas, quando Deus olha para nós, quando Deus olha para você, Ele não olha a matéria, Ele está olhando a sua alma, o seu espírito, certo? Então, o grande objetivo é esse. Jesus veio para que todos sejam salvos. Não veio só para os hebreus, não veio só para mim. Ele veio para todas as pessoas. Essa é a perspectiva divina. Jonas, limitado pela sua perspectiva humana, não queria ir. Mas quando ele foi, ele descobriu que a perspectiva divina, ela é maravilhosa. Pedro, o apóstolo, né? Limitado pela sua humanidade, ele era impulsivo. Uma ocasião ele cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote. Negou de Jesus 3 vezes, mesmo dizendo que nunca abandonaria o Senhor. Esse mesmo Pedro pediu para andar sobre as águas. E ele chegou a caminhar sobre as águas, mas teve medo e afundou. Então Pedro era aquele apóstolo que estava sempre na frente de todas as coisas, certo? Mas mesmo ele que conviveu com o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele foi limitado pela sua humanidade. Agora, uma coisa maravilhosa que a gente pode destacar aqui, está no livro de Atos, capítulo 5. Acompanhem comigo lá, Atos, capítulo 5, para a gente já estar encerrando, tá? Atos, capítulo 5. Lá, Atos, capítulo 5, versículo 12. Diz assim: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham, olha só, e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Percebe? Aquele Pedro limitado pela sua humanidade, impulsivo, cortou a orelha do sacerdote, negou Jesus 3 vezes, andou sobre as águas e depois com medo afundou. Esse mesmo Pedro, quando ele se rendeu, quando ele reconheceu que a perspectiva humana dele não limitava o Senhor, a própria sombra de Pedro curava. E para a gente encerrar, diz assim: Paulo era Saulo, um fariseu, doutor da lei, cheio de si, que tinha à sua disposição as melhores comidas, as melhores bebidas, os melhores aposentos. Era um homem que gozava de um status social elevado na sociedade onde ele vivia. E era um perseguidor da igreja. Numa das missões, ele foi alcançado pelo Senhor, certo? Então todo mundo conhece essa história. Quando Saulo é alcançado pelo Senhor, uma luz muito forte,
Ele caiu do cavalo. Quem és tu? Aí, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, Saulo, 3 dias, cego, sem comer, sem beber. Foi visitado por Ananias, mandado pelo Senhor, que impôs a mão na cabeça dele e voltou a enxergar. E a partir daí, a sua perspectiva mudou completamente. Saulo achava, quando ele perseguia a igreja, ele achava que estava fazendo a coisa certa. Né? Ele achava que estava fazendo a coisa certa. Há muita gente, muitas pessoas que estão aí e que perseguem a igreja hoje, acham que fazem a coisa certa. Eu tenho certeza que Jesus bate nos corações, porque o Evangelho ele é pregado hoje para o mundo inteiro. Eu não poderia dizer isso 50 anos atrás, mas hoje a gente pode dizer que uma mensagem como essa, ela vai ficar aí e ela pode ser vista pelo mundo inteiro. Então Jesus está batendo nos corações, assim como ele bateu no coração de Saulo, o perseguidor, rico, mas com um coração árido. E em seguida a gente vai ver um Paulo, o maior pregador do Evangelho, pregador dos gentios, que somos nós. Um Paulo pobre, sem recursos materiais, que comia o que as outras pessoas davam, que bebia o que as pessoas davam, preso, humilhado, maltratado, pela palavra, pelo amor da palavra, uma perspectiva completamente diferente daquela perspectiva anterior. Não estou dizendo que Paulo não errou. Nós vamos errar, nós somos seres humanos. Acabamos de dizer, a nossa humanidade é limitadora, mas o Senhor sabe disso. E quando isso acontecia, quando isso acontecer conosco, a gente vai aos pés do Senhor como Davi foi. E Ele está pronto a nos perdoar. Pois bem, para a gente encerrar, Isaías 55 tem uma mensagem que a gente gostaria de ler para a gente poder encerrar aqui. Isaías 55. Versículos 8 e 9. Diz assim, a palavra do Senhor: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A perspectiva de Deus não é a nossa perspectiva. A perspectiva de Deus, ela é diferente. E aí, eu queria deixar uma mensagem final aqui para você. Assim como aconteceu com Moisés, com Davi, assim como aconteceu com Pedro, assim como aconteceu com Paulo, que eram pessoas como nós somos. Jesus, o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele está pronto para nos capacitar para a obra dele. Basta que nós reconheçamos a nossa humanidade, basta que nós entreguemos nossa vida na mão dele, basta que nós confessemos os nossos pecados, basta que nós reconheçamos que Deus não tem a perspectiva limitada como nós temos. Ele vai nos transformar e Ele vai nos capacitar. Ok? Agradecemos pelo momento, pela oportunidade e pedimos ao Senhor que o seu coração seja alcançado pela palavra dele. Muito obrigado.